fashionistas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje falaremos um pouco sobre uma ocasião, um look, ou seja, os tipos de roupa ideal para cada situação. Ela vai muito além da estética, muito além do vestir. Então, muitas pessoas acham que a moda está limitada a apenas ir à loja, comprar uma roupa e pronto. Para algumas pessoas isso que é moda, mas na verdade ela vai muito além disso. Então tem a ver com personalidade e principalmente comunicação, o que você quer transmitir para as pessoas. Então, muitas das vezes, uma determinada roupa em uma ocasião não fica tão legal, não fica de bom tom. Mas não é dizendo que você vai ter que se moldar a um local ou alguma situação, que você vai ter que deixar de vestir o que você gosta, fugir do seu estilo pessoal. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes adaptar uma coisa ou outra à situação e ao seu estilo fica muito mais alinhado, fica com um visual muito mais sensível, porque mostra para as pessoas ao seu redor que você se preocupou com aquilo que você está vestindo e que principalmente você pensou na ocasião. Então isso é bem importante, porque mostra a sua preocupação com aquela ocasião e principalmente transmite uma conexão mais verdadeira com as pessoas. Por isso que eu trouxe aqui algumas situações e algumas ideias de looks para determinadas ocasiões que são as principais dúvidas de vocês. Primeiramente, a dúvida mais frequente numa entrevista de emprego, por exemplo, o que eu devo usar? No geral, entrevistas de emprego são remetidas mais à formalidade, mas nem sempre exige tanta formalidade assim. Então a gente pode estabelecer um equilíbrio entre o formal e o casual. Então, para você ficar alinhada, ficar apresentável, mesmo sem saber se aquela situação precisa que você esteja tão formal, é interessante que você use uma camiseta de cor neutra, sem muito excesso de cor, até para ser mais fácil para você, caso você não tenha tantas opções de roupa, porque às vezes o que faz a gente errar em relação a uma ocasião é porque a gente não sabe usar o que a gente tem na ocasião certa. Então uma blusa mais neutra, uma camiseta mais vestida, de preferência branca, para não transmitir tanto excesso de emoção com as cores. Então uma camiseta branca numa entrevista de emprego ficava bem legal, uma calça bem alinhada ou uma saia, mas tem que tomar cuidado com o comprimento da saia, dê preferência por saias abaixo do joelho, ou para ficar mais elegante uma saia midi, e para combinar um sapato fechado, um salto, uma sandália, se você preferir, se achar mais confortável. Enfim, roupas desse tipo, roupas desse gênero ficam mais adequadas para uma entrevista de emprego. Outra dúvida, o que é que eu devo usar num casamento, por exemplo, se eu for convidada para um casamento? A questão do casamento, você tem que tomar cuidado com as cores e com o tipo de roupa. Vamos supor que você não saiba se o casamento é um evento mais formal ou mais casual. Então vamos também estabelecer um equilíbrio nessa situação. Um vestido ficaria bem legal, existem vários tipos de decote, de corte, enfim. Você vai escolher um decote que te agrade e um corte que te agrade também. E você deve se atentar com as cores, então opta por cores mais vibrantes, mais chamativas, para te deixar mais elegante. Evita cores claras, então um verde ficaria bem legal, um rosa para convidada de casamento, uma cor bem padrão, fica bem legal. Você só deve tomar cuidado com cores muito claras, tipo o branco, o off-white ou o próprio bege mesmo, porque tem noivas que não se sentem confortável com a convidada indo com uma cor tão clara. Então, se a noiva não especificou no convite uma paleta de cores específica para o casamento, porque hoje em dia se faz muito isso, os noivos colocam no convite qual vai ser a paleta de cores do casamento para os convidados seguirem, mas caso não tenha isso, evita cores muito claras, porque a importância de você se preocupar com a ocasião em relação ao que você está vestindo, tem muito isso também, para evitar situações constrangedoras ou desconfortáveis. Então, para evitar problemas em relação a isso, opta por cores mais escuras, evita cores muito claras.
Um vestido mais soltinho também por conta do clima, se vai ser dia ou noite, vai estar fazendo frio ou calor. Então um vestido mais soltinho e de uma cor que te agrade, um penteado bacana também importa muito. Prender o cabelo já muda muita coisa, uma maquiagem bem alinhada, tudo isso conta muito. Outra situação, seguindo a mesma linhagem de casamentos. Outra situação que as pessoas participam bastante e tem muita dúvida no que se vestir. Formatura. Tanto se você for o formando em si ou um convidado, é importante que você se atente à roupa. Porque pensa assim, você passou anos para se formar. Independente do curso, para você chegar até o final dele e se formar de fato, é todo um processo. Então, tem que ser uma roupa que te deixe legal, e ao mesmo tempo te deixe confortável, porque são muitas horas de festa. E o intuito é que você aproveite bastante para realmente comemorar. Em alguns cursos, eles determinam uma cor específica para os formandos usarem. Então, por exemplo, no curso de moda, geralmente é rosa ou roxo, esses tons similares ao lilás. Mas tem outras cores também. E tem cursos que eles deixam a critério do formando usar a cor que quiser, eles não padronizam uma cor. Mas independente disso, independente da cor, para essa ocasião, lembrando que a gente está falando do baile de formatura em si, porque dentro de uma formatura tem vários dias solênicos, então tem a missa, tem a aula da saudade, enfim, tem diversos momentos. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula específica do que usar em cada ocasião da formatura. Mas voltando para o baile em si. Uma cor legal, uma cor que esteja dentro da paleta de cores, caso tenha, e principalmente com muito brilho, muito glamour, aposta numa maquiagem legal, aposta num penteado legal, para tudo isso estabelecer uma conexão com aquilo que você está vestindo. Porque às vezes as pessoas acham que maquiagem e penteado é muito padrão. E na verdade não, nem sempre a maquiagem que você está usando tá legal com a roupa. Então, por exemplo, se você está usando um vestido rosa, você vai fazer uma maquiagem completamente rosa? Claro que não. Se a cor da roupa já é chamativa, então é interessante que você faça uma maquiagem mais neutra, porque tudo isso conta, tudo isso chama a atenção e tudo isso as pessoas vão estar olhando para você. Então é interessante que você pense nos detalhes para que você esteja apresentável diante das pessoas. Então, uma cor legal, escolhe uma maquiagem que combine, um sapato que combine, tenta manter tudo dentro da mesma paleta. Se for difícil para você combinar cores, a gente já tem uma aula sobre combinação de cores. Mas mesmo assim, se você ainda tiver dificuldade, pode ficar no básico, que ainda assim é bonito. E um penteado bacana, obviamente. E se isso no caso, se você for um formando? E se você for uma convidada? Geralmente, as formandas, elas têm um estilo de vestido muito padrão. Então, você pode usar um conjunto bem alinhado de calça, com uma blusa bem vestida, bem arrumada. Porque quando a blusa é bem arrumada, a parte de baixo não conta tanto. E a parte de cima é o que as pessoas tendem a olhar mais, a observar mais, do rosto para cima. Então, se você tiver com a blusa legal e tiver com a maquiagem, o penteado legal, já vai ficar bem arrumada. Então, escolhe coisas que combinem e coisas que tenham uma relação bacana. Outra coisa que fica interessante, além de um conjunto com uma blusa bem arrumada e uma calça mais básica, fica interessante também os macaquinhos, porque já é uma coisa só e você não tem que estar escolhendo tanto. Então, preto fica legal, branco também, são cores que já são bem arrumadas. Mas caso você queira apostar no colorido, uma dica é que você se atente à formatura do curso que você está indo, porque como eu falei, tem formaturas que os formandos eles usam uma cor específica. Então, se você vai para uma formatura do curso de Direito, evita vermelho, porque geralmente os formandos usam vermelho. Porque eu falei que o intuito da gente pensar na ocasião é evitar situações constrangedoras. E eu já presenciei o fato de uma pessoa ter ido para a formatura com a mesma cor dos formandos e os outros convidados começaram a confundir ela com uma formanda porque ela estava da mesma cor. Ela foi pro evento e não pensou e foi com a mesma cor dos formandos e o pessoal estava confundindo ela com uma pessoa que estava se formando e ela só era uma convidada. Então ela ficou um pouco constrangida. Então é interessante que você pense nisso também. Outra situação bem legal para a gente pensar numa roupa é num date, por exemplo.
Se você tá indo para um date, geralmente é à noite, jantar, essas coisas. Então, um vestido fluido fica bem legal, ou pode ser um mais justinho também, dependendo do clima. Se for um lugar mais aberto, que tenha bastante passagem de vento, um lugar bem ventilado e aberto principalmente, um vestido mais justo fica mais legal. Agora, se é um lugar fechado, em alguns casos climatizados, é bom que seja um vestido mais fluido e etc. Se você gostar, pode colocar uma terceira peça também. Só tem que tomar cuidado com o clima mesmo, mas a terceira peça fica bem legal. O calçado pode ficar a seu critério, porque tirando as duas primeiras situações que a gente falou, que são situações mais formais, as outras são mais casuais. Então, dentro de uma situação mais casual, a gente consegue ser a gente mesmo, digamos assim. São situações que a gente não precisa se preocupar tanto. No caso da primeira, como são eventos maiores, com mais gente, uma coisa mais formal, aí no caso você teria que se preocupar um pouco mais. Mas dentro do conceito de passeios, dates, almoço com a família, essas coisas a gente pode ser mais casual. Então, dentro desses três conceitos, você pode usar um sapato fechado, se achar mais confortável, um saltinho mais básico, um tênis cai muito bem. Então, são coisas que você deve pensar mais no externo e não nas pessoas em si, sabe? E foram essas as ocasiões de hoje. Espero muito que tenham gostado. Espero muito que tenham entendido também qual é essa relação entre a ocasião e as vestimentas, porque é importante a gente pensar nisso também. Não se esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês em relação ao vídeo de hoje. O feedback de vocês é muito importante pra gente. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!